Ok, o nosso segundo convidado nesse dia 16 de novembro é o vereador Valnei da Saúde. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Uma grata satisfação mais uma vez estar aqui, poder falar para a nossa comunidade e poder colocar um pouquinho do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Mais um feriadão, cidade movimentada, vereador. Exatamente. A tendência é que a cidade esteja lotada e a nossa comunidade venha enfrentar novamente o grave problema que é a falta d'água. Pois é, esse assunto foi pauta na sessão de segunda-feira, inclusive os vereadores todos comentaram esse problema que já vem assolando a cidade há alguns anos e agora, nesses últimos dias, intensamente, né, vereador? Exatamente. Daniela, dizer assim para a nossa comunidade e para que eles possam entender, o pessoal que trabalha aqui na Corsan às vezes é cobrado, é criticado, mas eles trabalham no seu limite, né? A responsabilidade maior é da gerência estadual. É eles que têm que vir aqui e dar uma resposta para Gramado. O que o povo gramadense não atura mais, não suporta mais, é apenas vir aqui fazer promessa. Esse fato de vir aqui inaugurar o reservatório de água uma semana antes da eleição, a título de campanha eleitoral. Isso aí chegou ao limite, né? Essas questões não podem mais acontecer. Nós precisamos de uma ação definitiva da parte da Corsan que resolva o problema da água do povo gramadense, porque não dá para suportar as pessoas trabalharem um dia inteiro, o calor que está, chegar em casa e não ter condições de tomar um banho para poder descansar, para outro dia estar preparado para voltar ao trabalho novamente. Como eu falei, foi assunto, todos os vereadores comentaram de uma maneira ou de outra, né, vereador? E a gente sabe das dificuldades que a Corsan local enfrenta, trabalha, como o senhor falou, no limite, não é culpa do funcionalismo, mas é culpa do governo do estado que promete investimento e não investe, né? Infelizmente, eu estava conversando antes com o vereador Luia, ele dizia, tomara que o próximo governador invista em alguma coisa, né, nesse sentido e mude essa ideia de que nós estamos num polo turístico e precisamos realmente, além de atender a comunidade, atender também quem nos visita, né? Verdade, Daniel. Em janeiro assume outro governo e o que a gente espera? Que ele tenha outro olhar aqui para a região das Hortênsias, não apenas para Gramado e não apenas a questão a falta d'água. Nós temos que olhar o saneamento básico, nós temos que olhar as nossas rodovias, que são pedagiadas e estão em péssimo estado de conservação. Nós temos que olhar as ligações que nós temos entre outros municípios. Toda vez que acontece algum imprevisto na RS 115, Gramado fica ilhada, praticamente fica sem acesso. Então, todas essas questões têm que ser olhadas. Gramado e a nossa região tem um diferencial muito grande. A quantidade de impostos que é gerada tem que voltar algum serviço para nós. Nós não podemos ficar sempre na dependência e ficar apenas nos pedindo ao governo. E eu vejo que isso falta pelo fato da gente não ter um representante de fato aqui da nossa região. Nós temos que trabalhar pensando em eleger um deputado. Sim. Um deputado estadual, um deputado federal, que possa ter força junto aos governos para trazer mais recursos para a nossa região. Outro assunto que o senhor traz aqui é a questão das creches, né, vereador? As vagas nas creches aí. Exatamente, Daniela. A vaga nas creches é um problema muito grave que vem tendo a nossa cidade, né? Foi ampliado de 4 para 6 horas as crianças de 4 anos e eu quero colocar aqui a minha preocupação e a minha reivindicação que isso não resolve o problema dos pais. O pai que deixar uma criança às 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, tem que buscar na creche. E de que forma vai fazer isso? Como é que vai largar do seu trabalho para ir buscar? É uma situação insustentável. Não tem maneira de poder dar certo isso aí. Nós temos que pensar nas pessoas que estão trabalhando, uma forma de deixar essas pessoas tranquilas, que elas possam produzir, que os seus filhos possam estar bem atendidos. Isso aí tem que ser revisto. Não pode ser dessa forma, não é desse jeito
que se vai aumentar o número de vagas nas creches aqui no nosso município. Pois é, como o senhor fala, né, a dificuldade pode ser ainda maior, porque talvez o pai que teria um intervalo de meio-dia poderia buscar a criança na creche e levar para outro lugar, mas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde fica difícil, né, porque está no meio do trabalho também, não é? Daniela, a nossa cidade, Daniela e os ouvintes, a nossa cidade tem um diferencial muito grande, é uma cidade turística. As pessoas trabalham numa pousada, trabalham num restaurante, esse horário é o horário de maior movimento, é o horário que as pessoas estão trabalhando, elas não têm condições de sair do trabalho, se deslocar para uma creche e levar a criança para outro lugar e retornar ao trabalho. É isso que as pessoas precisam entender, tem que ter essa consciência que ou fica às 8 horas ou que se reduza para as 4. Não é a solução é no mínimo às 8 horas. E depois se pensar o turno integral para a escola do ensino fundamental. Ok. O senhor traz aqui, vereador, a questão da grama do turismo também. O senhor reivindicou aí melhorias no transporte coletivo, é isso? Isso, Daniel. Eu critiquei o Ginley, o gerente geral da Gramado Tour, por não ter atendido o telefone. E ele prontamente escutou a minha reivindicação e me retornou a ligação dizendo que vai fazer um estudo de viabilidade e vai colocar o micro-ônibus numa tentativa de uns 30 dias para ver se é viável essa nova linha que eu pedi lá para Serra Grande. Então agradecer ao Gilney, a compreensão dele e deixar um abraço para ele e dizer que a gente vai trabalhar junto, vai construir junto essa situação para poder melhorar a condição do transporte público naquela localidade. Vereador Volney da Saúde, te agradecer pela atenção, desejar um bom feriadão, um bom final de semana e até a próxima oportunidade então. Obrigado, Daniel, obrigado aos ouvintes e um abraço a todos.